Hoje o Plano Aberto começa a exibir uma série sobre as igrejas de Ouro Preto e Mariana. Você vai saber a importância de se conservar esses patrimônios. A equipe para receber nova gestão da Prefeitura de Ouro Preto já começa a trabalhar. E tem também as oportunidades no nosso quadro de vagas. Olá! Em comemoração aos 300 anos da matriz de Nossa Senhora do Pilar e do recente título de Basílica, o Plano Aberto preparou uma semana especial para falar das igrejas de Ouro Preto, de Mariana e da importância de se conservar esses patrimônios. Na primeira reportagem de Nívia Machado, você vai saber mais sobre o patrimônio material e imaterial, os saberes, os costumes e a arquitetura que fazem dessas cidades verdadeiros museus ao ar livre. As principais igrejas e capelas, elas têm nas suas torres os sinos. Esse espaço que recebe os sinos, ele é denominado de campanário, e existem toques específicos para cada rito, para cada ocasião. Desde de pequeno, que eu participo aqui por morar próximo, fui coroinha algumas vezes aqui e peguei um pouquinho essa coisa de tocar os sinos também, porque essas pessoas mais velhas que mexiam com isso acabam não tendo como subir na torre mais, então a gente de curioso, eu corri atrás para a gente manter isso aí, que é uma coisa que nos grandes centros está se perdendo, essa questão do tocar o sino. Isso é um patrimônio imaterial e que está em risco de perda e de degradação, porque a gente encontra poucas pessoas interessadas em serem sineiros hoje em dia, E, além do mais, a gente perdeu essa linguagem, nós não sabemos mais ler os sinos. Existe o toque de entrada, que é o toque para missas, existem os dobres, que é o dobre fúnebre, o dobre festivo, tem os toques de novenas, tem os toques de alertas, e esses toques, eles são muito difundidos aqui nos municípios mineiros, inclusive o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, tombou os toques dos sinos de 6 cidades históricas de Minas Gerais, e o ofício de sineiro, ele também foi tombado, ele foi reconhecido, foi registrado como patrimônio imaterial. Os sinos daqui são de 1870, o maior, e 1898 o sino menor, Então, assim, um período bem distante da construção da igreja, mas que era o mesmo último elemento que se tinha na igreja. A gente ainda usa patrimônio material e imaterial, ou patrimônio tangível, patrimônio intangível, porque a gente não conseguiu uma terminologia mais adequada, que na verdade é apenas uma separação didática que a gente faz. Salvo raríssimas exceções, um não existe sem o outro. A gente tem um patrimônio material consolidado, consagrado, reconhecido em Ouro Preto, que são nossas igrejas. Só que as pessoas na época, inclusive escravos, tinham um saber fazer essas igrejas. Esse saber fazer é o seu patrimônio imaterial. Como patrimônio material, essa igreja tem registro de sua construção em 1761. É uma igreja do período barroco, com aqueles elementos que se tem no barroco, que é a capela-mor, arco do cruzeiro, a nave com seu púlpito, o coro e também as torres. O rococó em relação ao barroco, de uma maneira geral, a gente pode dividir assim, Minas Gerais. Tudo é século XVIII, as primeiras capelas aqui já são do início do século XVIII. Então, a primeira metade do século XVIII corresponde à época barroca e a segunda metade à época rococó. Em Ouro Preto, as duas matrizes são barrocas, a capela do Padre Faria é barroca, a igreja de São Francisco de Assis e o Carmo são do período rococó. Desse conjunto inteiro, a mais importante no período rococó é São Francisco de Assis.
em função de obras do Antônio Francisco de Lisboa, que é o Aleijadinho. E lá ele fez o projeto, ele fez a talha, ele fez a fachada, ele fez a Capela Mor. Lá tem também um pintor que trabalhou junto com ele, que chamava-se Manuel Francisco de Manuel da Costa Taide, que é natural de Mariana. Então eles foram contemporâneos, mas foram os dois artistas mais expressivos já no período rococó. O barroco é muito mais pesado, não é? Douramento integral, é um estilo que vem importado, não é, de Portugal e da Itália. Já o rococó é um estilo francês, muito mais leve, muito mais delicado. E aqui em Mariana, por exemplo, a matriz é barroca, a igreja de São Francisco é rococó. Brinco muitas vezes que o barroco, a igreja barroca é para se rezar em momentos de peso, sensação de culpa, dramas, tragédias. E a igreja rococó é nos momentos de alegria. Não é para agradecer a Deus, ao universo, as belezas, não é, da criação, e quando se está em paz. Está acabando e a gestão atual que governa a nossa cidade será substituída no dia 1º de janeiro de 2013. E para assegurar que o novo prefeito eleito possa receber informações e dados necessários ao exercício da função, assim que tomar posse, é formada uma equipe de transição. Em Ouro Preto, essa equipe, que irá trabalhar junto à equipe do novo prefeito José Leandro, do PSDB, foi nomeada na última semana. A equipe de transição de governo da Prefeitura de Ouro Preto é composta por 14 pessoas. Elas têm direito a saber detalhes das contas do município, projetos e planos de governo. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o coordenador da equipe de transição, que é o Flaviano Nardilana. Flaviano, quais são os critérios para a escolha dessas pessoas? Não é um critério pré-estabelecido. Na lei não fala disso. A lei é silenciosa nesse sentido. Nós optamos por fazer uma equipe eminentemente técnica, para poder saber lidar com as informações que são pedidas e repassadas pelo município. A atual administração também nomeou secretários que são pessoas que estão ligadas ali diretamente com as informações e podem nos prestar com maior qualidade tudo que foi requerido. E como é que vai ser feito esse trabalho e quanto tempo que ele vai demandar? Bom, acredito que até no dia 31, até a mudança da gestão, esses trabalhos já estejam finalizados. Flaviano, como é que vai ser esse processo? Quanto tempo que ele vai demandar? O que vai ser feito durante esse tempo da transição de governo? Bom, basicamente são requeridas informações para se evitar uma solução de continuidade. O governo que vai entrar, ele tem que ter uma noção do todo, para poder ser específico nos pontos que merecem especificidades. O que acontece? O tempo. O tempo não tem um tempo pré-definido, isso também a lei é silenciosa nesse sentido. O que é feito são feitas requisições e pedido de informações de todos os sentidos, obras em andamento, convênio, pessoal que está trabalhando, quem é contratado, quem é estagiário, quem é efetivo, quanto da verba do município está sendo gasto com pessoal, enfim, uma infinidade de informações para poder municiar um novo prefeito de maneira que ele tenha e consiga desenhar o quadro e conseguir colocar no rumo que ele efetivamente deseja. E o morador de Ouro Preto ele também pode acompanhar e pode auxiliar essa nova equipe nesse trabalho. Sim, é sempre bem-vindo. É muito importante falar que não é uma equipe sindicante, não é uma equipe investigativa. É simplesmente pegar tomada de informações para dar continuidade. As pessoas costumam dizer a equipe de transição vai investigar, vai denunciar. Não é esse o caráter, mas toda ajuda e é sempre bem-vinda. Vocês já tiveram algumas reuniões, alguns encontros com as duas equipes. Como é que você avalia esses encontros? Bom, no primeiro momento a gente faz uma avaliação ótima, nós somos muito bem recebidos. A atual administração, inclusive, nos disponibilizou uma sala lá no município. Isso não é previsto em lei, é uma liberalidade do atual governo, que até merece aplauso. Muito interessante e vem a contribuir com o processo democrático. Agora, os encontros
são ainda muito preliminares, na medida que as informações estão começando a chegar agora. Nós ainda não conseguimos compilar todas as informações para falar da qualidade das informações, mas, na medida do possível, estão entregando a tempo e modo o que foi requerido. Tá ok, obrigado, Flaviano, pelas informações. E para você que quer acompanhar também as contas do município, os projetos e os programas de governo, você pode acessar o site da Prefeitura pelo www.ouropreto.mg.gov.br, clicando no link Portal da Transparência. É bom lembrar que a troca de informações e conhecimento entre a gestão que termina e o novo governo ajuda na manutenção das políticas governamentais em curso e facilita a implementação do novo programa de governo. O Cine Mariano oferece vagas para professor de língua inglesa, operador de telemarketing, eletricista, entre outros. As vagas são para vários níveis de escolaridade. Informações pelo telefone 3558-2001. A FEOP oferece uma vaga para operador de câmera UPE para trabalhar na TV UFOP. O candidato deve ter experiência de no mínimo 6 meses. As inscrições vão até o dia 19 de novembro. Para ler o edital completo, acesse o site feop.com.br. Estão abertas as inscrições para o programa Trainee da MRV Engenharia. As vagas são destinadas a alunos de engenharia, arquitetura, comunicação, administração, economia e finanças. São 15 vagas para atuar em Belo Horizonte. As inscrições vão até o dia 18 de novembro. E a gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.